Bom, pessoal, agora vamos lá na função cetona. Função cetona também ela é configurada ou formada ou indicada pela presença da carbonila. Qual a diferença da cetona? Cuidado, eu disse cetona, hein? Não disse acetona, eu disse cetona. Qual será a diferença da cetona para o aldeído? O aldeído, a carbonila está na ponta da cadeia. É C-O-H. Nesse caso, a carbonila ela vai estar entre átomos de carbono. Obrigatoriamente, eu tenho que ter aqui ligados na carbonila átomos de carbono. Obrigatoriamente. Então, eu preciso de radicais hidrocarbônicos ou radicais hidrocarbonados. Então, para ser uma cetona, eu tenho que ter a carbonila entre carbonos. Beleza? Nomenclatura oficial dessa encrenca, mesmo esquema, gente, adivinha? Radicais em ordem alfabética. Ligados aí, e aí tem um probleminha, hein? Radicais em ordem alfabética não são esses R1 e R2, hein? Isso aqui é o que caracteriza o grupo funcional, hein? Então, esses radicais em ordem alfabética não são R1 e R2, cuidado com isso. Então, eu preciso obrigatoriamente ter radicais em ordem alfabética, cadeia principal, padrão, e que vai indicar que isso é uma cetona e não é um aldeído. Aldeído é aldeído, na ponta, né? Aldeído. E aqui vai ser cetona, cuja terminação será ona. Tá? Então, uma cetona. Não esquece, cetona, olha só, o O tá no meio. Então, cetona tem o oxigênio aqui, ou O, no meio da cadeia. Tranquilo? Então, uma cetona, terminação ona. Então, cetona, a terminação é ona. Lembrando vocês, grupo funcional é prioritário. Nas cetonas, agora eu tenho que indicar a posição do grupo funcional. Quando eu tiver mais do que 4 átomos de carbono. Então, eu vou indicar a posição do grupo funcional quando eu tiver na cadeia carbônica principal mais do que 4 átomos de carbono. Então, eu indico a posição do grupo funcional quando eu tenho 5 ou mais carbonos. Tá? Isso é importante. Tá? Então, eu vou indicar a posição do grupo funcional quando eu tiver mais do que 4 átomos de carbono, pensando na nossa cadeia aberta. Tá bom? Vamos colocar isso aqui em prática? Vai lá. Essa primeira estrutura aqui, essa estrutura ela é composta por 4 átomos de carbono ou 3? Nesse caso, essa nossa primeira estrutura, ela contém 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Na dúvida, gente, marca aqui, não custa nada, vai. Essa molécula aqui, com 3 carbonos, vai se chamar prop, 3 átomos de carbono. Eu só tenho ligações simples entre esses átomos, infixo an, e a terminação que vai indicar que é uma cetona é ona. Então, nosso nome oficial, propanona. Por que eu falei nome oficial e marquei aqui? Porque eu posso ter uma nomenclatura usual. Essa nomenclatura usual que eu vou escrever aqui em cima, eu vou colocar os radicais ligados na carbonila. Tem gente que coloca, como é usual, né? Tem gente que coloca radicais ligados na carbonila, mas esses radicais ligados na carbonila, eles colocam como mais complexo, ou em ordem de complexidade. Eu gosto de trabalhar com o usual pensando em ordem alfabética. Então, radicais ligados na carbonila em ordem alfabética. E mais a palavra cetona. Então aqui eu tenho 2 radicais. Quais são esses radicais, Pink? Aqui,
CH3 e aqui CH3. E para escrever de preto no fundo preto não foi uma boa ideia, né? Vamos tirar isso aqui e fazer com uma cor um pouquinho, né? Tem dó, né? Então aqui vai ser o CH3, CH3, CH3. Então eu tenho dois radicais metil. Então aqui ao invés de escrever metil, metil cetona, vai ser dimetil cetona. Tranquilinho? Então, dimetilcetona. Se eu for pensar nisso, nessa estrutura aqui de cima, ó, essa estrutura aqui de cima, eu tenho que me preocupar em selecionar a cadeia principal, gente. Por que na de cima eu tenho que me preocupar? Porque nessa de cima aqui, ó, eu tenho carbono terciário, ó. Então, eu começo a seleção da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, ó, 1, 2, 3. Ou eu desço e encontro um carbono, ou vou reto e encontro 2. Então, a minha cadeia principal é a cadeia que seleciona o caminho reto, porque tem mais átomos de carbono. Ok? E agora, o que eu faço com isso? Eu vou numerar a cadeia, porque a minha cadeia principal tem mais do que 4 átomos de carbono. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Nome oficial dessa encrenca aqui, vou até trabalhar com o nome oficial e usual nesse grupo funcional, tá? Nome oficial. Tem radical? Tem. Onde está esse radical? Na posição 3. Então aqui na nossa posição 3 eu tenho um CH3 que se chama metil. Então, nesse local, que é a posição 3, eu preciso colocar que tem um radical. Então, vai ser 3-metil. Tem só ligações simples entre carbonos? Sim, então em fixo vai ser AN. E quantos carbonos tem? 5 carbonos. Então, aqui eu tenho pente, AN. E a terminação aqui vai ser ONA. Mas aonde está o grupo funcional? Na posição 2. 2, ONA. Tranquilo? Esse seria o nosso nome oficial. 3-metil, porque o metil está no 3. 2-ONA, porque o grupo funcional, C-O, está na posição 2. Beleza? Está no local indicado pelo número 2. Bom, show. E o nome desse garotão, se eu for pensar no usual? Como seria o nome usual dessa encrenca? Eu preciso, então, pensar, quando for nome usual, em encontrar os radicais ligados na carbonila. Ó. Então, esse é o radical metil, pensando em nome usual. Melhor, né? Para dar nome usual, deixa eu apagar isso daqui. Aí vai ficar mais fácil de vocês verem. Ó. Vou apagar agora tudo. Ó. Agora eu vou pensar na nomenclatura usual, tá bom? Essa estrutura, pensando nela na nomenclatura usual. Eu tenho esse radical ligado na carbonila, é o radical metil. E aí eu tenho esse outro radical ligado na carbonila. Ó, esse outro radical ligado na carbonila. Qual é o nome desse radical aqui? Ele vai ser o sec-butil. E aí, pensando nessa nomenclatura usual que eu coloquei aqui para vocês na cor branca. Então, ó, eu vou ter esse nome, vamos colocar de amarelinho. Radicais ligados na carbonila em ordem alfabética. Toma cuidado porque na ordem alfabética, o único prefixo de radical que entra na ordem alfabética é o iso. Então, sec-butil, o que eu conto para a ordem alfabética é o B, hein? Então, quem vem primeiro aqui é o sec-butil. Então, sec-butil, aí vem metil, cetona. Tranquilo? O de baixo, mesmo esquema, vamos dar nome para ele.
pensando na nomenclatura oficial e também na nomenclatura usual. Tá? Nomenclatura oficial, meus amores. Preciso aqui me preocupar com a numeração da cadeia? Preciso. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia com mais do que 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu preciso indicar a posição no nome. Então vamos nessa. 5 carbonos, prefixo de 5 carbonos, pente. Só tem ligações simples entre os carbonos, infixo an. E o grupo funcional ONA está na posição 3. 3, ONA. Fechou? E agora o nome usual dessa encrenca, eu vou considerar apenas os radicais presos na carbonila. Então, ó, vou considerar esse pedaço como sendo um radical etil e do outro lado outro radical preso na carbonila que também se chama etil. E aí, como que eu vou dar nome para esse encrenca aqui? Mesmo esquema, gente. Ao invés de ficar etil, etil, eu vou escrever dietil. Então vai ser dietil cetona. Sussa, nome oficial, nome usual. Até aqui, gente, paramos na nomenclatura, tudo belezinha. Mas nesse slide eu tenho um composto extremamente importante, que é a nossa propanona. Por que ela é importante? Porque ela é conhecida como comercial, o nome comercial dela, comercial, vai ser a acetona. Ela foi muito utilizada para a retirada de esmalte das unhas. Atualmente, a maior parte dos removedores de esmalte tem a acetona como um aromatizante. Tá? Poucos são aqueles que trabalham com ela como removedor. Hoje, o pessoal costuma utilizar o etanoato de etila, que é da função éster, a gente vai ver mais para frente. Porém, vale a pena a gente tomar cuidado que algumas questões de vestibulares ainda trazem a acetona como sendo o principal componente do removedor de esmalte chamado acetona. Então, cuidado, na acetona comercial eu tenho propanona. Tá? Então, o nome acetona, não confundir com o nome do grupo funcional cetona. Então, eu tenho grupo funcional cetona, e dentro do grupo funcional cetona tem um composto cujo nome comercial é acetona. Beleza? Tudo em paz? Continuando aqui, mais um composto. Esse composto aqui, mesma história. Tem que numerar, Pink? Tem. Composto da esquerda e da direita também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, Pink, por que você começou do lado esquerdo? Porque a minha carbonila está mais deslocada para o lado esquerdo. Tá bom? Nome dessa encrenca? X. Só tem ligações simples entre os carbonos? E aí depois? Terminação ona. Então eu tenho que colocar 3 ona. Ótimo? Tranquilo? A outra estrutura, mesmo esquema. Só que agora perceba que as carbonilas estão mais deslocadas para a direita. Então eu começo a numeração do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, vamos nessa. Só ligações simples entre os carbonos só que eu tenho 2 grupos funcionais. E aqui, então, eu vou colocar que é uma diona, 2 cetonas. Porém, eu preciso das posições. Essas posições são 2 e 4. Então, aqui eu coloco um Ozinho, traço 2,4. Opa! Ficou feio. Eita, nós, hein? Ficou feio. Eu vou deixar isso aqui mais bonitinho, né? 2,4 diona, meus amores.
Por que é diona? Porque eu tenho dois grupos funcionais cetona. Aqui e aqui. Fechou? Moçada, por hoje é isso. Um molde de abraços para vocês. Até!